vamos lá. O nariz já foi feltrado, já deixei no formato ovalado. Eu vou colocá-lo abaixo dessa linha que eu marquei aqui, ó, de meio centímetro. Ele vai parecer grande, mas é porque a gente ainda vai feltrar. Então, posiciona bem centralizado e feltra. Tendo sempre em mente que isso aqui é um narizinho e que a gente precisa feltrar sem tirar o formato do nariz. Outra coisa, gente, cuidado com essa agulha, não vá virar agulha dentro do trabalho, porque corre o risco dela quebrar lá dentro. Então, trabalha com ela sempre retinha, ainda que esteja na diagonal, trabalhe com ela na diagonal, mas entre com ela reta no trabalho. Vai fixando o nariz. Respeitando o formato dele. A impressão é que ela tá um Pinóquio aqui, né? Mas depois a gente vai abaixando essa lã e dá o formato do narizinho. Vai virando a cabeça e batendo arredondado. Então, assim, ó, vem com a agulha nesse sentido e vai arredondando isso aqui, ó, tá? Tanto na lateral tanto na horizontal quanto na vertical. Até você conseguir abaixar o volume e dar um tamanho de nariz. Então, eu vou fazendo isso e já volto com vocês. Pronto, pessoal, a gente tá quase finalizando aqui, olha. Aqui não precisa, quando você conseguir enraizar o nariz, aí você só vai batendo a agulha de leve, não precisa bater tão profundo. Isso aqui é só para acomodar a lã que está aqui dentro, para deixá-la mais firme, para que na hora que for encapar, esse nariz não amasse, porque a tendência é amassar. Então, vai virando a cabecinha da boneca, vai olhando em todos os ângulos, aonde é preciso bater essa agulha para dar o formato do nariz. Olha nesse ângulo do topo para a base. E aqui eu tô batendo bem de leve, tá? Eu não tô aprofundando muito a agulha, porque aqui eu quero só dar modelo pro nariz. Então, eu olho de todos os ângulos. E aqui eu vou vendo aonde é preciso acomodar essa lã melhor para dar o formato do narizinho. É gostoso de fazer, não é difícil não. E o resultado é muito satisfatório. Fica uma boneca bonita. Tem um valor percebido um pouquinho maior. Ela não é uma Waldorf mesmo, mas ela é inspirada na Waldorf. Então, ela fica bonita. Fica uma boneca bonita. Olha, aqui a gente abaixa um pouquinho essa região aqui e aqui, tá? Para o nariz não ficar tão pontiagudo. Então, a gente dá uma baixadinha de um lado e do outro. Pronto, agora olha. Vê o perfil dela. Né? Eu acho que pode arrebitar um pouquinho mais aqui, então vamos levantar essa linha. Então, eu vou batendo a agulha para modelar. Não estou aprofundando muito. Pronto. Olha. Então, a gente conseguiu dar o efeito já de nariz. Agora, vamos ao queixo. O queixo é um medalhão de número 25. Então, olha, mais ou menos a uma distância de 1,5 cm, vamos ver se é isso mesmo? A gente coloca o queixo. 1,5, ó. Tá vendo? A gente vai colocar o queixo. Então, centraliza aqui e bate nas laterais. Para que esse medalhãozinho fique preso ao rostinho da boneca. Centraliza, tá, gente? Então, por isso que a gente deixa essas linhas guias aqui, que é pra gente poder centralizar melhor
os elementos que a gente quer. Então, o queixo, aqui ele precisa ficar reto, um ângulo reto. E ele precisa ser projetado para frente do rosto. Então, aqui eu bato para deixá-lo paralelo, uma linha paralela à linha da cabeça. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer modelagem de cabeça ou qualquer modelagem. É não tirar o formato da peça que você está trabalhando. Então, observem todos os ângulos. Tira do foco. Pronto. É porque o movimento, a câmera não capta esse movimento muito rápido, aí ela tira do foco. Olha, tá vendo? Tá uma linha paralela aqui. Agora a gente começa a modelar o queixo no rostinho. Tem uma outra questão também, pessoal. Quando vocês estão batendo a agulha, filtrando, vendo que não tá baixando, que não tá dando formato, é hora de trocar a agulha. Mas não precisa jogar essa agulha fora, porque às vezes ela serve para uma outra função, tá? Para um outro trabalho. Então, olha, vai arredondando o queixo e vai observando na lateral, tá? Observa nas laterais, até a gente conseguir abaixar isso aqui. Então, eu vou filtrando até baixar. Já eu volto com vocês. Aqui, pessoal, a gente já tem as bochechas, queixo e nariz. Então, a gente observa em todos os ângulos, tá? Essa cabecinha em todos os ângulos e vê se tá tudo em ordem. Como que a gente sabe que chegou no ponto? Quando tá bem firminho, né? Essa parte de filtragem tá bem firminha e você conseguiu dar volume respectivo ao formato que você quer. Observem aqui, por exemplo, olha, que a malha perfurou. Ó, de tanto bater a agulha, ela não aguenta, é uma malha cardada, né? Mas qualquer malha ela vai perfurar se você bater várias vezes no mesmo lugar. Não, se preocupem que isso aqui é normal, tá? Não vai prejudicar o trabalho de vocês quando isso acontece, ok? Então, agora depois a gente vem com a parte da boquinha. Até mais, pessoal. Para modelar a boca, eu costumo usar um gabarito. Eu gosto de usar gabarito porque fica padronizado. Então, o gabarito que eu uso é esse. Risquei num papelão, tá? Mas pode ser riscado no acetato também. Aqui, materiais mais moles tem costume da gente estragar mais rápido, porque fura com a agulha. Então, vocês vão, de posse desse gabarito, fica mais fácil fazer a boquinha. Tem várias maneiras de fazer, eu utilizo essa, tá? Para essa boneca aqui, em questão. Então, os materiais ainda são a lã de ovelha, agulha de filtragem tamanho grande e uma esponja, uma espuma, tá? Pode ser espuma de filtragem, se você não tiver espuma de filtragem, qualquer espuma serve. Então, a gente precisa sempre de pouca lã, tá? Para esse tipo de trabalho, a gente usa pouquíssima lã. Então, você pega um pouquinho de lã, mas pouquinho mesmo, ó. Divide isso aqui, olha, isso aqui deve ter o quê? Uns 5 centímetros, se tiver. Enrola num dos dedos. Enrola bem, facilita também na hora de você feltrar, porque não fica cheio de fiapo, tá? Quando a gente enrola nos dedos. Coloca no espacinho que vai feltrar e vai batendo a agulha. Acomodando essa lã ao espaço que você deseja. Puxa com a agulha. As ferpinhas que essa agulha tem vão compactar a lã e dar o formato que a gente deseja. Esse aqui eu tô fazendo o lado inferior, no caso.
pode pegar mais um pouquinho de lã. Se você quiser fazer no papelão com 3 milímetros, pode fazer, tá? É que eu fiz nesse mais fino mesmo. Mas aí você querendo fazer no roller, por exemplo, dá certo também. Eu vou passar depois o risco junto com os moldes, tá? Quem quiser trabalhar com gabarito, trabalha com gabarito. Quem não, pode trabalhar diretamente lá no rosto, quem já tem facilidade de modelar. Então, aqui a gente já tem o volume referente ao lábio inferior. Vamos ao lábio superior. Olha, um pedacinho de lã. Enrola, facilita, porque você junta os fios, né? Os fiapinhos, não fica só com tanto fiapo. Coloca lá no espaço e filtra. O trabalho de filtragem, pessoal, não é um trabalho difícil. Muita gente fala, eu não vou fazer porque eu não vou acertar. Eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não tenho ideia de modelagem. Mas, com o tempo e o exercício, você consegue fazer. Isso só depende de você exercitar, observar também, fazer um breve estudo, né, da questão da anatomia, se você estiver trabalhando com modelagem de rosto, ajuda bastante. Tem vídeos no canal aqui que eu explico bastante a respeito de como riscar o rosto, né, a questão do volume do rosto, né, as características do rosto feminino, masculino, e inclusive as faixas etárias. Então, dá para fazer, gente. É só questão de exercitar mesmo. Tá puxando de pouquinho em pouquinho, a gente usa pouquíssima lã. Outra questão também, as pessoas às vezes têm medo de trabalhar com a lã de ovelha, porque acham o material caro. Não é tão caro assim, porque você usa pouco, tá? Você usa pouco. E outra coisa, uma boneca que, se você for fazer ela inteira com a lã de ovelha, usando o enchimento também, com a lã de enchimento, ela vai ter um preço no mercado mais alto, tá? Esse daqui é só inspirado numa Waldorf. Se você for fazer uma Waldorf, ela tem um valor mais alto. Lógico, gente, guardadas as devidas proporções aqui com relação ao que é uma Waldorf tradicional, tá? A gente está trabalhando já essa categoria mais adiantada que a gente vê de Waldorf por aí na internet, tá? Não é aquela Waldorf tradicional, não. Olha, tira o gabarito daqui. É só retirar os 2 pedacinhos. Reserva aqui do lado. Vamos colocar lá no rostinho. Agora sim é que a gente vai filtrar um pouquinho melhor. A gente sempre leva em consideração o formato, né, da boca. Então, aqui, olha, eu vou colocar primeiro o lábio superior. Ele forma como se fosse um triângulo saindo do nariz. Então, a gente segura isso aqui e filtra respeitando esse formato aí. Outra coisa, pessoal, não esqueça sempre de respeitar também as linhas guias, que são essas linhas de referência que eu utilizei aqui, que são as básicas, tá? Aqui divide o rosto na horizontal e na vertical pelo meio. Elas ajudam bastante na hora de posicionar os elementos faciais. Também tem vídeo no canal explicando a importância das linhas guias, tá? Como utilizá-las, inclusive. Agora, bate. Empurrando para cima.
Aqui a gente vai formar o buço e o lábio superior. Olha, de lado você já consegue perceber o formato. Então, aqui a gente vai batendo isso daqui, a agulha, e dando a forma. Vai virando a cabecinha e vai dando a forma do buço e do lábio superior. Por isso que eu gosto bastante de usar gabaritos, não só para as bonecas tradicionais que a gente faz, mas para as bonecas modeladas também, principalmente. Porque o gabarito ajuda muito, ele já sai mais ou menos no formato que a gente quer. Depois é só vir e arrumar os fios, compactar melhor. E a gente já tem uma ideia. Olha, deixa eu virar de lado aqui, ó, que assim vocês veem melhor o que eu tô fazendo com a agulha. Eu estou empurrando o lábio superior, deixa eu tirar da mesa. É difícil de modelar sem apoio. Olha, eu tô empurrando o lábio superior para cima. Olha, o movimento que eu estou fazendo é assim, é um movimento de arco, tá? Ó. Acho que assim fica melhor para vocês verem, ó. Para que o lábio inferior se encaixe aí depois. A gente consiga um formato de boca bem interessante. A malha vai romper, é difícil uma malha que não rompa, tá? Porque você tá batendo a agulha nela, ela tá cheia, então ela tá bem esticada, então ela vai romper. Volta aqui, observa, olha que a gente empurrou, agora a gente tem que baixar isso aqui. Então, é um vai e vem, tá? Até que você consiga filtrar, dar o formato do lábio. Eu vou fazendo isso, que vou baixar isso aqui, para deixar ele um pouquinho mais baixo do que o que tá aqui. E já eu volto com vocês, senão o vídeo fica muito longo. Prontinho, pessoal. Eu nada mais fiz do que abaixar esse volume aqui, tá? Ó, então, você vê o perfil já da boneca com o lábio superior. Agora, o que a gente vai fazer? O lábio superior, ele tem uma entradinha aqui, ó. Então, fica como se fosse uma bolinha aqui no meio. Aqui desse lado, eu já comecei a bater a agulha para fazer essa entradinha. Então, nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Vai bater a agulha de frente para dar o formato do lábio. Vê que eu não tô batendo muito aprofundado isso aqui, porque eu só quero dar formato agora. Observa de lado, vê se não tirou aquela batida que a gente deu agora há pouco, né? Ó, não tirou, tá bom? Ó, então, o lábio superior tá bom. E aqui no centro, a gente dá uma batidinha. Mais no meio aqui, compacta um pouco mais a lã para fazer aquela entradinha que tem entre o nariz e o lábio. Então, por enquanto, o rosto está assim, tá? Agora, a gente vai colocar o lábio inferior. Segue a linha lá do centro, encaixa aqui no meio, entre o lábio superior e o queixo, e vamos filtrar isso aqui. Eu começo sempre pelas bordas, porque eu vou arredondando o formato e encaixando essa lã aqui. Gente, o difícil de trabalhar gravando é que eu gosto de fazer isso aqui bem perto de mim. E quando fica longe é complicado. E a gente também não pode ficar colocando a mão na frente toda hora, senão vocês não enxergam o que a gente está fazendo. Ó, então, perdoem aí
se a qualidade do vídeo não ficar muito boa, é porque realmente eu não tenho muita prática, eu só tô passando para vocês aquilo que eu faço, né? Que eu procuro fazer com as minhas bonecas, mas eu não tenho muita prática com essa questão de filmagem, não. Eu faço o possível, tá? Então, perdoem aí alguma falha. Então, encaixo primeiro essa parte aqui, olha. Fixo primeiro as bordas. Depois eu dou uma batidinha no centro aqui. Porque eu não quero tirar o volume, eu só quero que isso se encaixe aí. Que compacte aí. Ó, vocês observam que todo momento eu viro a cabecinha em todos os ângulos. Porque aqui eu vejo o formato que eu tô trabalhando. Se é o formato que corresponde à anatomia do rosto da boneca. Mas não tem segredo, tá, pessoal? Não tem segredo, não tenham medo, ousem, tentem fazer. Vocês vão ver que não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. É gostoso de ser feito. Depois que vocês começarem, vocês não vão querer parar mais, porque é muito gostoso de ser feito. Olha, aqui nós já temos, ó, uma boquinha quase terminada. Olha, o que a gente precisa? Só baixar um pouquinho essa parte aqui, ó, tá? Só um pouquinho. Então, eu vou feltrar aqui, olha, nesse sentido. E vou abaixar um pouco isso aqui. Olha, nesse sentido aqui, tá? Já volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha. Então, o que eu fiz? Eu bati com a agulha reta nesse sentido aqui para arredondar isso aqui, tá? Fazer esse sulco aqui. Então, bati com a agulha, agora a gente observa, ver se o lábio está de acordo com o que a gente busca. Tá. Agora, a gente faz um teste básico, tá? A gente pega um pedaço de malha cotton, que é o que vai servir de pele da boneca, e vamos testar no rostinho da boneca. Só pra gente ver como é que isso vai ficar. Olha, se já tá bom o volume, se precisa acrescentar, porque ainda vai uma fina camada de lã por cima aqui, tá? Mas é pra gente ver como é que fica, se os volumes estão aparentes, tá? Isso aqui ainda vai ser todo arrumado. Então, você olha na lateral, olha assim de lado, olha de frente, vê se está aparecendo volume de nariz, bochecha, boca, né? Está assim, olha, quando esticar isso aqui, vai aparecer tudo bonitinho. Então, agora a gente vem com uma camada bem fina de lã. Porque isso aqui, olha, precisa ficar um uniforme. Não pode ficar do jeito que tá, assim, todo muito sulcado, muito marcado. Então, para deixar isso aqui uniforme, a gente vem com uma fina camada de lã, tá? Eu já vou explicar para vocês como é feito isso. Então, para fazer essa película, né, de acabamento para essa área do rosto, você tem lá a tua lã. Então, você vai abrir o máximo que você puder abrir isso aqui, para ficar bem fininha, como se fosse um véu, tá? Eu chamo de véu isso aqui. Deixa eu pôr a cabeça mais para lá, que assim vocês têm condição de visualizar. Olha, a gente vai precisar de um véu de... Eu pego de uma bochecha, a outra de 15 centímetros, tá? Ó, 15 centímetros. Então, eu venho aqui, 15 centímetros aqui. Então, vamos tirar esse pedaço de lã. Olha. Sem contar isso aqui, a parte mais fina, eu tenho 15 centímetros com folga. Então, vamos fazer esse véu.
A gente abre a lã, deixa ela bem aberta, bem arrumadinha. Pode usar a mão mesmo, não precisa usar escova, não precisa usar nada. Olha, bem arrumadinha. O ideal é deixá-la bem uniforme, tá? Não deixar com muito buraco. Deixar bem uniforme. Não sei se no vídeo dá pra ver. Tá, mas tentar deixar o mais uniforme possível. Coloca a lã na linha referente aos olhos, tá? Então, coloca a lã aqui, vamos dividir no meio certinho. Segura essa lã e feltra na linha dos olhos. A gente vai fixar a lã aí na linha do olho. Puxa um pouquinho aqui, ó, pra lateral, puxando pra cima. Cuidado que aqui a gente tem aquele ponto da costura para não quebrar a agulha, tá, gente? Cuidado com a agulha. De um lado. Do outro. Por que que a gente faz isso? Para tirar aquelas marcas muito sulcadas, né? Que ficaram de divisão aí. Que a gente deu volume para bochecha, nariz e olhos. E boca, desculpa. Eu tô pensando aqui na linha dos olhos, ó, que a gente precisa feltrar para deixar isso bem divididinho. Cuidado, porque aqui a gente tem a linha da costura. Tô balançando tudo aqui. Então, cuidado só para não quebrar a agulha. Vai devagar aqui. Agora é só ir acomodando essa lã. Tem aqui embaixo do queixo. Aqui embaixo do queixo e feltra. Vale também para as cabeças que já são amarradas de maneira tradicional também. Se você quiser fazer esse estilo que eu tô fazendo aqui, uma cabecinha tradicional, com amarração tradicional, também dá certo, tá? Então, esse véuzinho bate bem aqui perto do pescoço. Ele vai dar uma uniformizada nos elementos da face. Quando chegar perto das áreas de costura ou de amarração, cuidado, porque a agulha tende a quebrar, se quebrar, depois tem que abrir o trabalho todo para retirar essa agulha daí, essa ponta que ficou lá dentro. Dá um trabalhão, gente. Não é impossível de tirar, mas você tem que desfazer o trabalho e fazer novamente. Não todo, mas o lugar onde você deixou a agulha quebrar. Então, olha, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ir batendo a agulha devagar e acomodando esse véu no rostinho. Olha, as áreas onde já tem mais lã, não precisa bater muito, é só acomodar um pouco. Olha. Nisso eu vou fazendo no rosto, nessa parte toda, até acomodar esse véu aqui em cima. Aí eu volto com vocês. O trabalho que eu vou fazer é esse aí, eu vou batendo a agulha. Já eu volto. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu fui batendo a agulha, né, feltrando toda essa área, né, acomodando esse véu. Quando chega nas partes que já tem o volume, não precisa bater tão forte, tão aprofundadamente.
E aí aqui, ó, nessa região de olhos, nariz, boca e queixo, a gente já bate um pouquinho mais profundamente aqui, ó, por exemplo. Para dividir o lábio superior do lábio inferior, eu tô já empurrando a agulha com um pouquinho mais de força, para que ela vinque, né? Deixe vincada essas áreas que eu preciso dar o sulco. O que é o sulco? A profundidade, olha. Então, aqui eu já bato a agulha para que esse véu aprofunde mais nessas áreas. Porque eu preciso dar o volume que tem cada elemento aqui. Então, o lábio superior, o lábio inferior, o nariz, queixo. Tá? Então, nessas áreazinhas aonde é mais profundo, eu bato a agulha um pouco mais profundamente. Porque eu preciso compactar mais essa lã aqui nessa região. E nas outras regiões, eu já bato a agulha com leveza, tá? Ela não aprofunda tanto, só entra um pouquinho da agulha. Pode mudar de agulha? Pode. Se você quiser usar a agulha M, usa a agulha M para fazer isso aqui. Pode. Eu trabalho com uma só, tá? Eu trabalho com essa agulha só. E existem outras ferramentas também que eu trabalho, aquelas ferramentas que tem, né, 5 agulhas, 6 agulhas, 10 agulhas e por aí vai. Mas, para esse trabalho aqui, uma única agulha dá para fazer. Porque eu estou fazendo esse trabalho voltado para quem tem interesse de fazer esse tipo de trabalho, não tem muito material, mas tem vontade de fazer. Então, eu estou mostrando que não tem dificuldade, que não tem tanta dificuldade, que dá para ser feito. Com poucos materiais, a gente pode fazer uma boneca inspirada numa Waldorf, fica bonita, e usando poucos recursos, pouca lã, inclusive. Olha, aqui a gente vem só acomodando e remodelando, tá? Nariz também é a mesma coisa, a gente remodela, aí você vai bater no formato do elemento facial, para acomodar esse véu aí e deixar o formato com um pouquinho mais de definição. Só que não precisa aprofundar tanto a agulha aqui, por exemplo, nessa região de nariz. É mais na região de boca mesmo, que é onde a gente tem que dividir melhor nessa área, que tem a divisão entre o lábio superior e o lábio inferior. Eu não vou fazer narina nessa boneca, tá? O nariz é uma só bolinha mesmo, que eu não tô fazendo ela humanizada. E aqui eu preciso aprofundar um pouquinho mais nessa área. Que é para dar aquele volumezinho do lábio superior. E aqui eu bato feltro, a agulha, feltro a lã com a agulha, respeitando o volume que eu já havia dado antes. Senão você perde todo o seu trabalho, né? Não que perde, mas aí o véu vai ficar sem função nenhuma. A função dele é só homogeneizar essa área para não ficar com tanta marcação, com tanta divisão. Essa é a função do véu. Aqui também, nessa área em que divide o queixo do lábio inferior, também pode dar uma sulcada um pouco maior. Mas não é um trabalho demorado, é só mesmo uma colocação de um revestimento superior. Outra coisa, essa divisão aqui, ó, isso aqui, essa profundidade aqui, a gente também pode tirar. Aqui desse lado quase já tirou, o véu já cobriu um pouco mais. Do lado que não cobriu, a gente pega um pouquinho de lã, olha, bem pouco mesmo, enrola em 2 dedos aí, coloca aqui do lado, ó, põe aqui do lado e feltra. Posiciona bem do lado aqui, ó.
e feltra para que se acomode aí. Só para tirar aquele volume maior que ficou entre a bochecha e a cabeça. Então, aqui a gente vai acomodando. Normalmente o véu já faz essa função. Olha, tá vendo aqui onde tem as amarrações? A agulha entra arranhando um pouco, é normal. Vamos filtrar isso aqui para deixar uma cabeça bem bonitinha. Nessas junções aqui, para não ficar essa marca, feltra bem para homogeneizar isso aqui. Dá uma olhada de frente. Aqui eu não tô aprofundando a agulha, viu, gente? Só tô batendo para acomodar mesmo esse pedacinho de lã que eu coloquei aqui. Pode ser feito também antes de colocar o véu, mas quando eu coloco o véu, eu já puxo para cima, normalmente tira esse sulco da lateral. Tem que eu abrir bastante a lã, para deixar um véu fino. Aí acabou que ele não cobriu essa lateral aqui. Olha, mas agora já sumiu aquele sulco que tinha muito grande aqui. Desse lado já quase cobriu, ó, desse lado aqui, ó. Mas a gente vai colocar um pedacinho de lã, só um pedacinho mesmo. Olha, um pedaço, uma isca de lã, tá? Isso, conforme você vai fazendo o seu trabalho, você vai observando onde precisa ser arrumado, onde você precisa acomodar. Normalmente, já na colocação do véu, quando você puxa para cima, ele já faz esse trabalho. Eu coloquei, como eu disse, um véu muito fino. Aí ele não cobriu esse canto aqui do rosto. Mas é só vir fazendo isso daqui. Eu vou fazer e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Desse lado eu já fiz o trabalho. Agora eu vou fazer desse lado aqui. O que eu preciso explicar para vocês? Quando a gente acrescenta volume, o comum é que fique essa linha. Aqui, ó, tá vendo? Fica uma linha de divisão do primeiro volume que já estava na superfície do outro que a gente acrescenta. O que a gente faz? A gente entrelaça isso aqui. O que é entrelaçar? Você vai bater a agulha, feltrar no sentido que está o volume que você colocou, para que a lã entrelace lá embaixo do que já está na superfície que você está trabalhando. Então, eu bato de uma posição primeiro, e depois eu viro e bato na posição inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrelaçar esses fios de tal maneira que eles se fundam e não deixe linha de divisão. Então, toda vez que for necessário acrescentar volumes, façam isso aqui, que evita deixar marca a linha de junção, tá? Porque senão, na hora que você colocar a capa aqui, você vai ver isso aqui, vai ver essa linha. Então, vai entrelaçando. Olha, você vai entrelaçando devagar, a agulha não muito aprofundada, só a pontinha da agulha que vai fazer esse trabalho aqui. É um trabalho delicado.
E só quando vocês tiverem que fazer, acrescentar volume, tá? É que é feito isso daqui. Eu já tô passando vamos dizer assim, os pulos dos gatos, como as pessoas dizem, porque eu vejo cursos por aí, né, que a gente faz, que a pessoa explica, mas não dá os detalhes. Ela não mostra como é que você pode melhorar o seu trabalho, como é que você faz para resolver problemas, como esse, por exemplo, que não é um problema, é só um ajuste, né? Olha, tá vendo aqui? Eu já consegui entrelaçar os fios, ó. E eu só tô batendo a pontinha da agulha. Porque a agulha tem ferpas, então ela vai fazer o trabalho de entrelaçamento dos fios de forma perfeita. É só ir e vir no seu trabalho que você consegue fazer isso aqui. Depois bate de pé mesmo. Tá vendo? A agulha vai batendo de pezinho, bem de leve. Eu não tô batendo a agulha muito fundo. É de leve, porque eu tô trabalhando superfície. Eu não preciso aprofundar muito a agulha, senão também eu vou dar um volume sem necessidade aqui. Aí você olha e vê se precisa dar mais uma batida aqui ou ali para tirar essa linha de divisão. Então, vai fazendo isso daqui, olha, e você vai conseguir ter um resultado satisfatório. Já volto com vocês mostrando como ficou. Prontinho, pessoal. O véu já foi todo colocado como uma camada niveladora, tá? Para esse rosto. Olha, já nivelei o rostinho. Agora a gente vai fazer o teste com o tecido, para ver se isso aqui tá legal para receber já a camada do revestimento de pele. Eu tô aqui com esse tecido aqui, aquela malha cotton que serve para forro de lingerie, tá? Ou para fazer lingerie. Então, a gente vai usar ele duplo. Esse tecido aqui vai ser usado duplo, tá? É uma malha cotton que estica, ó, para todos os lados, tá? Para todos os lados ele tem elasticidade. Então, a gente só tá usando um pedacinho só para fazer o teste aqui no rosto, pra gente ver como que vai ficar esse rostinho depois de colocado o forro. Então, só basta um pedacinho pra gente ver se a gente tá enxergando os volumes aqui, ó. Estamos, ó. Olha, dá pra enxergar olho, desculpa, o nariz, a boca, bochecha, né? E até a profundidade aqui onde vão ficar os olhos. Então, já tá bom, já pode parar de feltrar, né? E está no volume que eu desejo. Agora, a gente vai fazer a costura da capa da cabeça, revestir a cabeça e finalizar a cabeça. Vamos por etapas. Então, a gente vai fazer o forro, vestir, né? Depois eu vou explicar como a gente vai fazer para bordar os olhos, maquiar, bordar os olhos e depois a gente passa para cada etapa da execução, da confecção da boneca. Até mais, pessoal. Obrigada para quem assistiu até aqui. A gente se vê.